Simulado Saeb de matemática. Conta pra mim quem é que tá se preparando para esse simulado para chegar no dia da prova e arrasar. Já coloca aí nos comentários, eu estou estudando e quero o simulado. Então nós vamos resolver aqui neste vídeo 10 questões e depois um outro vídeo que seria a parte 2, mais 10 questões com vários descritores para você praticar bastante. Então já começa dando aquele like e se você não é inscrito no canal, já começa também se inscrevendo para não perder nenhuma novidade e sempre arrasar na matemática. Então vamos lá para a questão de número 1, descritor 7. Então sempre tem a questão e o respectivo descritor na frente para você ir analisando. Então questão 1. Miguel saiu com o seu carro e percorreu 8.000 metros. A quantidade de quilômetros percorrido por Miguel foi... E agora? Veja que nessa questão nós devemos relacionar as unidades de medidas de comprimento. Relacionar a quantidade dada em quilômetro com a quantidade dada em metro. Ou vice-versa, né? Tá dada em metro, eu preciso saber em quilômetros. Aí eu pergunto, você sabe quantos metros tem em 1 quilômetro? Vamos colocar aqui, ó. Para quem já sabe, vai escrevendo aí, ó. Em 1 quilômetro, eu tenho 1.000 metros. Então, o Miguel lá com o seu carro, ele percorreu 8.000 metros. Então, 8.000 metros tem-se quantos quilômetros? Tá fácil, né? Em 8.000 metros tem-se 8 quilômetros. Para você resolver essa questão, basta você pegar 8.000 quilômetros, que foi a quantidade que ele percorreu com o seu carro, e dividir por 1.000. 8.000 dividido por 1.000, nós podemos fazer a simplificação aqui cortando os zeros, vai ser igual a 8. Então, quer dizer que ele percorreu 8 quilômetros, que vai ser a alternativa de letra A. Essa estava bem fácil, né? O que você achou? Acertou? Fez cálculo mental? Me conta qual foi a sua estratégia. E eu vou deixar o link da aula completa sobre as unidades de medidas de comprimento para você ver mais exemplos e praticar ainda mais. Agora a questão de número 2. Ela aborda o descritor de número 21. Veja a fração abaixo. Então nós temos aqui uma fração onde o número que está em cima, que se chama numerador, é 2. E o número que está embaixo é denominador. Lembra bem esses nomes, tá? Ele é 100. Então, aqui nós temos a fração que pode ser lida como 2 sobre 100. 2 barra 100. 2 centésimos. Quando o denominador é 10, 100, 1.000, 10.000, sempre terminados em potências de base 10, você vai ler décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimo, centésimos de milésimo, milionésimo. E aí por diante, depende da quantidade de zeros. Tá, Giz, mas e agora? Como que eu transformo essa fração em um número decimal? Porque ele tá pedindo aqui, ó, a forma decimal dessa fração pode ser encontrada em. Então, veja, você vai observar o denominador. Ele tem quantos zeros ali no denominador? Porque tem sempre 10, 100 ou 1.000. Aqui no caso tem 100. São 2 zeros. Então, quer dizer que eu vou ter um número decimal que vai ter 2 casinhas à direita da vírgula, ó. Uma casinha aqui, outra casinha aqui. 2 casinhas à direita da vírgula, porque aqui no número eu tenho 100. Se fosse, por exemplo, 2 sobre 10, eu teria apenas uma casinha à direita da vírgula. Se fosse 2 sobre 1.000, nós teríamos 3 casinhas à direita da vírgula. E aí por diante. Bom, então, como eu sei que tem 2 casinhas à direita da vírgula, vai ser essa configuração de número. Então, eu coloco 0,02. Veja que o número que está no numerador, ele vem aqui na nossa última casa decimal. Porque, ó, olha aqui, ó, unidade, décimo, centésimos. Então, aqui eu tenho 2 centésimos. Se fosse 2 sobre 1.000, seria 3 casinhas à direita da vírgula, ok? Daí ficaria 0 unidade, 0 décimo, 0 centésimo e 2 milésimos. Tudo bem? Então, nós temos a alternativa de letra D, 0,02. Não vai confundir com a alternativa de letra A, tá bom? E o link da aula que tem a explicação desse conteúdo, você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo. Coloco lá questão 2
e o respectivo link para você ver as outras aulas. E agora a questão de número 3, quero ver quem é que consegue fazer. Vamos lá. E agora na questão de número 3, com o descritor 23, vamos lá ver quem sabe, hein? Em uma lanchonete, um sanduíche natural custa R$ 4,50 e o suco de laranja custa R$ 2,50. Mateus e sua esposa consumiram juntos 3 sanduíches e 2 sucos. O valor pago por essa compra foi... E agora, qual será a alternativa correta para essa questão? Qual é a estratégia que você vai utilizar para resolver essa questão? Então, nós sabemos o preço de cada sanduíche, que é de R$ 4,50. E nós sabemos que eles comeram 3 sanduíches. Então, você pode fazer uma adição de parcelas iguais. São 3 sanduíches, R$ 4,50 mais R$ 4,50 mais R$ 4,50. Ou nós podemos fazer o quê? Podemos fazer R$ 4,50 multiplicados por 3, que pode ser mais rápido. Ou você pode fazer o cálculo mental também. Então, aqui ficaria 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Importante também aqui o treino da tabuada, né, gente? E sobe 1. 3 vezes 4, 12. Com aquele 1, 13. Então, aqui quando eu tenho uma multiplicação com números decimais, eu vou contar a quantidade de casas decimais aqui no número. Então, no caso, no 4,50, eu tenho 2 casas decimais. Como o meu 3 é 3 inteiros, não tem vírgula ali, não vai contar nada. Então, o resultado tem que ter 2 casas decimais. Então, quer dizer que de sanduíche, eles gastaram R$ 13,50. Mas não é essa a resposta, né? Por quê? Porque ainda falta contabilizar o suco. Eles consumiram 2 sucos. Sabemos que cada suco custa R$ 2,50. Então, a mesma coisa, ou você faz 2,50 mais 2,50, ou simplesmente 2,50 vezes 2. E você escolhe a sua estratégia. Fazendo a multiplicação, ó, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Que vai 1, 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Aí o mesmo processo, quantas casas decimais eu tenho? 1, 2, 1, 2, aí coloco a vírgula, então fica 5, R$5. Bom, isso aqui é referente ao suco. E agora, para saber o valor total, o que eu devo fazer para saber o total? Nós vamos somar a quantidade, né, o total do sanduíche, que foi R$13,50, com a quantidade do suco, que foi de 5. E só lembrando que quando nós fazemos a adição com números decimais, a vírgula fica embaixo da vírgula. Eu não vou vir aqui, por exemplo, olha bem, muita gente faz assim, ó, na hora da pressa e tal, vem aqui e bota o 5,00 aqui, ó. Tem que tomar cuidado. A adição de números decimais, também a subtração, faz assim, coloca a vírgula embaixo de vírgula. Então, aqui vai ficar 5 inteiros, vírgula 0, 0. Aí, adicionando isso daqui, 0, 5 mais 0, 5, 5 mais 3, 8 e 1. Vírgula embaixo de vírgula, encontramos o valor total de R$ 18,50, que vai ser a alternativa de letra C. Fácil também essa daqui? Você fez assim ou fez cálculo mental? E se você precisa de mais exercícios para praticar, ver a aula completa de adição e subtração de números decimais, bem como a multiplicação, você vai encontrar os links onde? Na descrição. Muito bem. E agora a questão de número 4, que fala do descritor 11. Observe a representação de um terreno que o Carlos comprou. Então, ali nós temos um terreno que tem o formato retangular e ele tem as dimensões, se você observar aqui, ó, 60 e aqui na lateral 30, que seria, né, isso daqui, se eu fosse levar em consideração o desenho, para você observar aqui, ó, a vista. Aqui ele tem 60, eu desenhei ele em pé, né? Deixa eu desenhar ele deitado como tá no desenho que fica melhor. Então, ó, nós temos o terreno aqui, ó, assim. Então, aqui mede 60 metros, aqui mede 30 metros. Da mesma forma que aqui embaixo mede 60 metros e aqui do lado 30 metros.
Agora vamos ao comando da questão. O que ele está pedindo para a gente? Quantos metros de cerca de madeira serão necessários para cercar esse terreno? Então, nessa questão, nós precisamos aplicar o conceito de perímetro, que seria o contorno de todo o nosso terreno aqui para colocar as cercas. Então, é só fazer o perímetro. Então, nós vamos somar aqui 60 com 60, você pode fazer assim, ó, 60 mais 60, faz cálculo mental se você quiser, vai ser 120. E aí, você pode fazer 30, que é 30 daqui, mais 30 daqui. 30 mais 30. 30 mais 30 dá 60. E aí, por fim, você soma os dois. Aí, você vai somar 120 com 60. Vou fazer aqui em cima, ó. 120 mais 60. Vai ficar 0, 8, 1. Vai ficar 180. Então, quer dizer que para cercar o terreno completo, ele vai precisar de 180 metros de cerca, alternativa de letra C. Então, você pode fazer assim, separadinho, bem como você pode fazer já cálculo mental direto, que você chega no mesmo resultado, na mesma resposta e acerta na hora da sua prova para você arrasar. Agora, a questão de número 5. A questão de número 5, ela fala do descritor 10. Beatriz está economizando para comprar um livro de colorir. Ela precisa juntar 4 notas de R$10, como está aqui no nosso desenho, né? 1, 2, 3, 4 notas de R$10. Uma de 5, olha aqui, ó, uma nota de 5. Uma de 2, uma nota de 2. E 3 moedas de 50 centavos, ó. 1, 2, 3 moedas de 50 centavos. Qual o preço do livro? Então, quer dizer que se ela precisa ir até a loja e levar essa quantidade de dinheiro, né, que ela tá juntando dinheiro, então ela precisa, respectivamente, de tantas notas de 10, tantas de 5, de 2 e de moedas de 50 centavos, quer dizer que o total desse dinheiro que ela vai juntar conta pra gente qual é o valor desse livro de colorir. E já comenta aí se você está colorindo algum livro ou você não gosta de colorir e gosta de fazer outra coisa. Vamos lá, então. Se eu tenho 4 notas de R$10, ó, vamos colocar aqui, ó. Mais uma vez, você pode fazer cálculo mental. 4 notas de 10 vai dar quanto? 10 mais 10 mais 10 mais 10, que vai ser 40. Então, R$40. Posso colocar 40 inteiros e colocar assim também 40,00 para representar a parte centesimal. Agora, uma nota de 5 dá 5 mesmo, né? R$5. Ó, vírgula embaixo de vírgula, que eu já vou montando aqui a adição, tá bom? Uma nota de 2. Uma nota de 2 vai ser 2, né? E 3 moedas de 50 centavos, quanto que vai dar? 3 moedas de 50, faz a conta aí pra mim. 3 moedas de 50, vou colocar 0,50, que é a representação da moeda de 50 centavos, tá bom? 3 moedas de 50, 50 centavos com 50 centavos é R$1, certo? Seria 100 centavos, que é R$1. R$1 mais 50 centavos vai ser R$1,50. Então, vai ser 1,50. Deixa eu arrumar aqui. Então, vai ficar 1,50. Agora, para a gente saber o total do livro, só somar tudo isso daqui. Então, deixa eu tirar essa moeda, esse valor aqui, que me atrapalhou um pouquinho na minha adição. Vamos adicionar tudo isso daqui. A vírgula já está vírgula embaixo de vírgula. Ó, aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar 0 mais 0 mais 0 mais 5. 5. 0 mais 5, 5. Mais 2, 7. Mais 1, 8. E aqui, 4. Aí, de novo, vírgula embaixo de vírgula. 48,50, que vai ser a alternativa de letra C. Então, quer dizer que esse livro de colorir custou R$ 48,50. Tudo bem? Você faria essa questão dessa forma também? Faria cálculo mental ou faria igual eu fiz montando a continha? Já deixa aí nos comentários
E aproveita para você que quer ver mais exemplos, ver a aula completa sobre a adição de números decimais, ou quer ver aquela aula de sistema monetário para praticar mais sobre o dinheiro, eu vou deixar os links para você na descrição, combinado? Eu quero que você arrase na sua prova. Então basta você tirar um tempinho e ir lá estudar. E na questão de número 6, do descritor 9, quero ver quem é que vai conseguir fazer essa. Karina precisou ficar 1/3 do dia na casa da vovó. Quantas horas Karina passou na casa da sua avó? E agora? Esse tipo de questão aborda o conteúdo relacionado a medidas de tempo. Quem é que sabe como nós vamos relacionar aqui agora as medidas do tempo com fração? Então, nós sabemos que ela passou 1/3 do dia. Eu vou escrever aqui, ó. 1/3, eu vou representar por meio da fração. 1/3 do dia. Mas como que eu vou calcular isso daqui, 1/3 do dia? Daí, se você observar bem, o enunciado está pedindo quantas horas. Então, observa que ali nós temos uma dica. Eu não vou trabalhar com a unidade de medida dia. E sim, nós vamos trabalhar em função de quê? Das horas, porque o enunciado quer saber a resposta em horas. Então, eu vou pegar e colocar no lugar do dia a quantidade de horas que tem um dia. Que é quanto mesmo? Um dia, nós sabemos que tem 24 horas. Então, eu vou colocar 1/3 de 24 horas. Ó, marca essa relação aí, ó. Vou escrever aqui embaixo. Um dia é igual a 24 horas. Certo? E para calcular isso daqui agora, nós temos fração de uma quantidade para ser calculada. Você pode simplesmente dividir 24 por 3. 24 dividido por 3 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 8. 8 horas. Tem gente que gosta de fazer esse cálculo multiplicando numerador com numerador. Então, eu faria 1 vezes o 24, porque na matemática nós sabemos... Ó, vou voltar aqui para explicar da outra forma. Nós sabemos que o D vira vezes, né? Então, eu vou tirar o D e vou colocar vezes. Então, ficaria 1/3 vezes 24. Então, você faria aqui 1 vezes 24, vamos tirar horas aqui. 1 vezes 24, que dá 24. Como não tem denominador embaixo do 24, você coloca 1. E aí, você multiplica denominador com denominador. 3 vezes 1, que dá 3. Aí, você faz 24 dividido por 3. E 24 dividido por 3, quem tá bom de tabuada, vai lembrar bem essa divisão aqui. Vai ser igual a 8. Então, seria 8 horas. Então, você pode fazer da estratégia que você preferir, tá bom? Então, vai ser a alternativa de letra B. E não se esqueça que eu vou deixar o link na descrição referente a essa aula para você praticar mais e ver a aula completa. Agora, nós vamos para a questão de número 7. E para você que está perguntando, Giz, onde é que está o PDF aí para eu imprimir, para eu estudar? Também vai estar no link que vai estar na descrição. Tudo eu vou deixar na descrição para vocês. Tudo que é link para vocês acessarem os simulados, acessarem outros simulados que nós temos também aqui para você praticar ainda mais, tudo na descrição. Na questão 7. No final de um jogo de basquete, Pedro e Renato foram os jogadores que mais acertaram a cesta. Pedro marcou 37 pontos e Renato marcou 11 pontos a mais que o Pedro. E essa questão fala do descritor 19. Nesse jogo de basquete, Renato marcou. E agora? Como que eu vou descobrir? O que eu sei que o enunciado me deu? Que Renato marcou 11 pontos a mais que o Pedro. Eu sei que Pedro marcou, olha aqui, ó. Eu sei que Pedro marcou 37 pontos. Pedro marcou 37. Então, eu sei que Renato vai ter a quantidade de 11 a mais que o Pedro, que é de 37. Então, para saber a quantidade de Renato, eu pego 37 e somo 11, que seria 11 a mais que Pedro. Tudo bem? Essa escrita ficou claro? Agora, se você pode fazer cálculo mental, se quiser montar a continha, 37 mais 11
Dá para fazer 37 mais 10, que dá 47. Aí mais 1, que dá 48. Então, nós vamos encontrar que Renato marcou 48 pontos, que vai ser a alternativa de letra D. Foi bem fácil essa, né? Próxima questão agora, questão de número 8. Vamos lá ver quem é que sabe, hein? Que é o descritor 26. Clara comprou um tênis que para pagamentos à vista ganhava-se 30% de desconto. Pagamento à vista, para quem não se lembra, é quando você vai lá e compra e paga assim na hora. Não parcela no cartão de crédito, não parcela no boleto, não faz parcelado para ir pagando por mês. Paga na hora o valor total. Isso é pagamento à vista. Quando você vê seu pai ou alguém pagando parcelado no cartão ou parcelado no boleto, significa que ele pagou a prazo, tá bom? Então essas duas palavras para você adicionar aí seu vocabulário, à vista e a prazo. Então voltando aqui, o tênis antes do desconto custava R$120. O valor que Clara pagou pelo tênis foi... Então, o tênis, antes de ter o desconto, custava R$120. E aí, ela ganhou um desconto de 30%. Como que eu vou calcular? Então, eu preciso calcular quanto é 30% de 120. Como que eu calculo quanto é 30% de 120? Então, vamos lá. Eu vou transformar essa porcentagem em um número fracionário, que eu sei que quando eu trabalho com porcentagem, o denominador é 100. 30% significa a fração 30 sobre 100, ou 30 centésimos. Aqui, de 120. Olha aí. Agora, como nós fizemos em uma outra questão, a fração de uma quantidade, eu posso fazer, então, 30 vezes 120, que ficaria assim, né? 30 centésimos vezes 120. Vou colocar um aqui embaixo que não tem. Lembra que aquela hora eu coloquei também? Aí vai fazer 30 vezes 120. 120 vezes 30. Ou você poderia fazer simplesmente 3 vezes 12 e acrescentar os zeros, tá bom? Então, ó, eu vou abaixar esse zero aqui do 3. Aí, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Olha lá, o 3.600. Se você tivesse feito 3 vezes 12, 36. Aí, colocaria os dois zeros. Então, dá 3.600. Agora, o denominador, 100 vezes 1, que dá 100. Agora, só dividir 3.600 por 100. E aqui nós temos um método de simplificação de frações que significa cortar os zeros. Como eu tenho 2 zeros no numerador e 2 zeros no denominador, eu posso cortar, que seria a divisão de 3.600 por 100, que vai ser igual a 36. Tá, Giz, mas o tênis custou 36? Não, o desconto custou 36, porque o que eu estou calculando aqui? Nós estamos calculando o 30% de desconto, 30% de 120. 30% de 120 vai ser 36. Então, esse é o desconto. Vamos escrever aqui que isso é o desconto. Agora, como que eu vou fazer para descobrir o valor do tênis? Eu pego o valor que ele estava antes de ser dado um desconto, que era de R$120, e desse valor eu vou subtrair o quanto vai ser esse desconto de 30%, que é o R$36. Então, agora nós vamos fazer uma subtração de números decimais. 120 menos 36. Ó, aqui de 0 eu tiro 0, 0, aqui 0. Subtração é vírgula embaixo de vírgula. De 0 eu não posso tirar 6, então eu vou ter que fazer uma troca. Vai ficar 1 aqui e aqui fica 10. De 6 para 10, 4. De 1 eu não posso tirar 3 agora, né? Vamos fazer uma troca. Aqui ficou 0. Aí, de 3 para chegar em 11, vai ser... Quanto? De 3 para chegar em 11 vai ser 8. E ali vai ficar 0. Então, ficou 84. E o que significa 84?
Se eu ganhei R$36 de desconto e o tênis custava 120, quer dizer que esse 84 foi o valor que eu paguei ali na hora de comprar esse tênis, que foi a compra à vista. Você marcou a palavrinha, né, à vista, o que significa? Então, eu paguei R$84 pelo tênis, que vai ser a alternativa de letra C. Então, quando você for ler uma questão, presta bastante atenção no enunciado, já pega o lápis, a caneta e vai grifando o que você tem de informação que é relevante no enunciado para você conseguir elaborar a sua estratégia. O que é a estratégia, Giz? É a continha que você vai fazer. Então aqui, só lendo o enunciado, eu já identifiquei que eu tinha que calcular o quê? Quanto era 30% do valor do tênis, ou seja, 30% de 120. Aí nós vamos lembrando todos os conceitos que nós já aprendemos na matemática, né? E se você tem dúvida, quer ver mais exemplos, quer assistir a aula de porcentagem, eu vou deixar a indicação na descrição. Aí você vê mais exemplos e pratica mais ainda. E agora vamos para a questão de número 9, uma questão que tem gráficos, que é o descritor 28. O gráfico abaixo representa a quantidade de crianças de uma escola distribuída por faixa etária. Então, se você observar aqui no gráfico, no eixo vertical, nós temos a quantidade de crianças. Ó, tem 0 crianças, 50 crianças, 100, 150, 200. E é claro que aqui nós temos os valores que estão dentro desses intervalos. E aqui na horizontal, nós podemos observar a faixa etária, que seria crianças de 1 ano, a idade, no caso, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos e 7 anos. Aí a questão diz o seguinte: de acordo com esse gráfico, essa escola possui a maior quantidade de crianças em qual faixa etária? Então, você vai observar o quê? Na coluna, porque quanto maior a coluna, maior a quantidade de crianças naquela faixa etária. Então, se você observar, por exemplo, a faixa etária de 1 ano é a barrinha que tá, a coluninha que tá mais baixa de todas, quer dizer que é a que tem menor quantidade de crianças. Mas eu preciso saber da maior quantidade de crianças, então eu vou olhar para a que tá mais alto, porque a que tem a maior quantidade, tem mais crianças ali. E aí você observa e se depara com essa que tem as crianças de 5 anos e 6 anos, que estão bem parecidas. E aí você observa de novo, qual é que está maior entre essas duas? Quem está mais alta significa que tem mais crianças, que vai ser a de 6 anos. Então nós vamos lá e vamos assinalar a alternativa de letra D, 6 anos, e essa é a nossa resposta. E aí me conta, você acertou essa questão? Foi bem fácil, né? Agora vamos para a última questão da parte 1 desse vídeo, porque teremos a parte 2 com as outras 10 questões para você. Então, na questão de número 10, temos aqui uma... olha como continua. Vou mostrar ali um pouquinho só, volta. Vai assistir quem vai lá na parte 2, tá bom? Questão de número 10, descritor 2. Veja a planificação. Então, a planificação é isso daqui, né? É quando eu pego, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, ó. Eu pego um sólido geométrico. Então, aqui eu tenho na minha mão, esse sólido geométrico se chama cubo. Eu tenho um cubo. A planificação é quando eu desmonto ele e vejo quais são os polígonos que formam ele, quais são as figuras planas que o formam. Então, olha aqui. Se eu desmontar esse cubo, ele vai, aqui ó, ele vai ter a sua planificação em 6 quadrados, tá bom? Então aqui é a planificação de um cubo. Mas agora, essa imagem que tá aqui, que será que vai formar se eu juntar essas partes aí? Será que vai ser uma pirâmide? Será que vai ser um cubo? Já vimos que não é o cubo, né? Que eu já peguei um exemplo. Será que vai ser um paralelepípedo? Ou será que vai ser um prisma? Qual que você acha? Tá na dúvida? Já sabe, né? Imagina que se eu pegar essas pontinhas aqui, ó, e uni-las no alto, se eu uni-las, ó, ela já vai formar uma pontinha. A partir do momento que forma essa pontinha, a gente já sabe que é uma pirâmide. Lembra da pirâmide do Egito, ó? Imagina que a gente desmonta as faces dela, tomba elas e depois a gente junta. Então, é uma pirâmide. Formou, então, a alternativa de letra A.
Ó, tem dúvida em planificação e quer ver mais exemplos de outros sólidos geométricos, como que eles ficam planificados? Tem a indicação da aula para você na descrição desse vídeo. Então aqui fizemos as 10 primeiras questões do simulado do SAEB para você ir praticando, para a hora que chegar a prova, você arrasar, tirar aquele notão e sair felizão. Você encontra os links na descrição, tanto das outras aulas dos simulados que eu já fiz, das aulas que você precisa para estudar e praticar com mais exemplos, o link da parte 2 desse simulado aqui e todos os outros links, inclusive o link para você garantir agora mesmo. Olha aqui, ó, o Clube do Zero, o seu exemplar. Ou você já garantiu o seu exemplar? Me conta aí. Para quem não sabe, eu lancei esse livro, o Clube do Zero. Então já aproveita para garantir o seu exemplar. E ele conta a história de dois irmãos que são gêmeos e eles encontram o seu melhor amigo e eles vivem várias aventuras no bairro da cidade onde eles moram, na escola, e eles têm uma professora incrível. Então, ó, não perca o Clube do Zero. Já aproveita e vem fazer parte do Clube do Zero. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau!